Essa série, Derrotando os Gigantes, nós começamos semana passada. Nós começamos na semana passada. E no primeiro episódio, eu falei que os gigantes, eles existem. Não adianta a gente fazer de conta que eles não existem. Não adianta fugir, não adianta se esconder. Então, o primeiro passo foi entender que eles existem, que todos enfrentamos diferentes gigantes na vida. Os gigantes que eu enfrento é diferente do que a Janine enfrenta, com certeza, né? Mas ela tem as batalhas dela, eu tenho as minhas guerras. E o Gabriel Guedes tem as guerras dele, né? Só para aproveitar ele. Então, e nós temos que enfrentar e vencer, derrotar esses gigantes. Então, o que eu falei no episódio passado? O que eu falei no episódio passado? Que precisa ter consciência do gigante, ter consciência de que Deus é maior que todos os gigantes, e quando eu estou com Deus, não tem gigante que fica de pé. Amém? E aí? Mas o derrubar o gigante depende do meu posicionamento, da minha decisão. Então, depende da minha decisão, da minha posição. Então, decida, enfrente e derrote o gigante. Ok? Então, entender, ouvir a Deus e tomar uma decisão de enfrentar o gigante. E o que eu destaquei? Eu estou hoje aqui com o Diego. Tenho uma honra, né, de receber o Diego aqui, e eu sempre me alegro, gente, pela vida desse servo de Deus. O diabo pôs um gigantão na frente dele, mas ele, com fé em Deus, humildemente, derrubou o gigante. Glória a Deus. E ele ainda vai derrubar muitos gigantes por aí e salvar muita vida. Mas o que eu destaquei? 3 coisas: a pedra, o tombo e a espada. Olha que tremendo. Eu só estou revisando porque teve gente que talvez não tenha assistido. Então assista o primeiro episódio, está aí no YouTube, só procurar lá Pastor Joilson Pinho no YouTube que você acha, tá? Então, a pedra, o tombo e a espada. Ok, a pedra é a tua tomada de decisão. Falar, ó, gigante, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então essa tomada de decisão, essa atitude sua, né, é a pedra. Aí eu vou. A tua atitude de ir, não de falar. Falar é uma parte, porque falar todo mundo fala, mas tem que agir. Então a pedra é a tua ação. A hora que você age, aí Deus reage imediatamente. O tombo não é a pedra. A pedra é apenas uma pequena contribuição. Você acha que uma pedra derruba o gigante? Nada. Quem derruba o gigante é o poder de Deus, na tua tomada de decisão, da tua ação. Então você age e Deus, age junto. Parceria, você e Deus, tá? E o tombo, então, é Deus que dá o tombo. Só que Deus espera de nós uma tomada de outra decisão. Se você ficar olhando o gigante no chão, ele vai se levantar de novo. Então você precisa correr. Eu até fiz isso, né? Ó, você precisa correr, subir em cima do gigante, pegar a espada e cortar a cabeça dele. Aleluia! Então guarda bem.
pedra, o tombo e a espada. A pedra é você que joga, o tombo é Deus que dá, e a espada é você que vai lá e acaba com o trem, acaba com o gigante de uma vez. Amém? Glória a Deus. E hoje, pastor, o que o senhor vai falar? Hoje eu vou falar sobre você derrotar algo que o diabo, de forma sorrateira, né, colocou no meio da humanidade. Ele, né, sabe o que é? Você vai entender. Eu quero que você pegue a Bíblia e leia comigo, você vai entender. Gente, é assim, são chaves, né? São chaves que a gente vai descobrindo e vai abrindo portas tremendas, poderosas, portas tremendas e poderosas na nossa vida, que muda a nossa vida, muda a nossa história, né? Como eu falei, eu não estou diante de uma igreja comum, eu não estou diante de uma religião, eu não tenho religião, tá? Mas o senhor não é pastor evangélico? Sou, né? Se for classificar, eu sou pastor evangélico, tá? Mas eu sou um homem escolhido por Deus para ser pai de uma multidão de filhos espirituais que eu devo levar rumo à promessa de Deus, tá? Então, com essa responsabilidade, eu preciso ensinar cada um no caminho. Ou seja, eu vou andando junto e vou ensinando, vou andando e vou ensinando, vou andando e vou ensinando, com palavras e com atitudes. Vem comigo. Eu vou falar então sobre o quê? Vamos lá. Gênesis, no capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus, ao criar todas as coisas, Ele viu que tudo era bom, foi criando os céus, a terra, tal. Aí quando, lá no finalzinho, no versículo já 28, ele diz assim, 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha o que Deus diz. E Deus ainda pôs assim: e domine o homem sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha, Deus criou um homem semelhante a ele e deu para ele poder. Olha que coisa linda, maravilhoso. E como que Deus criou o homem? Poderia perguntar para o Gabriel está aqui, ó, e ele ia explicar para vocês assim todo o processo de uma forma muito bonita, mas eu vou ter que correr, então vou explicar rapidão. O que Deus fez? Pegou do pó da terra, ele mesmo, com a mão, pegou do pó da terra, fez o bonequinho, fez o homem e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Olha que coisa tremenda. O que ele colocou no homem? Você entendeu? Falo de novo? Vou falar de novo. Fôlego de vida. Da onde veio o fôlego de vida? Da terra? Da água? Não. Da onde veio o fôlego de vida? De Deus. Deus soprou, colocou em mim, em você, em nós. Olha que coisa fantástica, gente. Gente, isso é fantástico. A essência de Deus está em mim, desde que eu nasci, desde que eu fui formado. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E aí Deus se relacionava com o homem, passava todo dia, batia um papo. Eu fico imaginando as conversas, né, de Adão com Deus. Já pensou? Coisa linda. E aí, Adão, como é que foi o seu dia? Senhor, hoje eu explorei ali, ó, descobri lá, não sei o que, nossa, que bacana, que mais? Tal. Oh, meu filho, que bom,
E ali Deus se alegrava todos os dias. Querido, você sabe o que me vem à mente? Por ética eu não vou falar o nome, mas tem umas pessoas que, pastores, sabe? E outras pessoas, que por causa da confusão que está nesse mundo, fala assim, que Deus fez o homem e viu que o homem não era bom, assim, era bom, né? Mas quando Deus criou a mulher, agora a perfeição de Deus. Gente, é como se Deus fizesse um negócio meia boca. Para com isso. Isso é mentira do diabo. Deus fez o homem perfeito, fez a mulher perfeita. Não, o resto é tudo conversa do diabo para criar um atrito, uma confusão entre o homem e a mulher, para a mulher se sentir empoderada, para se sentir maior, né? Eu até conversava com o João, com a Janine em casa, de como isso é trabalhado nos filmes o tempo todo, né? Então nós precisamos ter discernimento, ter inteligência de Deus, sabedoria de Deus. Peça isso todo dia. Os meus filhos foram criados assim, gerados. Dentro da barriga eu falava para eles, ó, você tem que ter inteligência, sabedoria, discernimento. Pede para Deus, pede para Deus. E eu falo para os meus filhos aqui também. Peça a Deus sabedoria, inteligência e discernimento de Deus. Ele dá. Ele dá. Eu sou um baianinha. Meu pai teve 11 baianinha. E Deus me colocou em alto grau. Eu me graduei, me pós-graduei. Mas por quê? Sou melhor? Não. É a graça de Deus. É a graça de Deus. E hoje eu sou um líder de um ministério importante, de um grupo importante, de gente importante. E eu estou falando com gente importante aqui, os que estão aqui e os que estão aí. Então eu quero falar para você, gente, olha que Deus fez o homem à sua imagem e colocou no homem a essência dele. Só que aí o diabo viu o relacionamento e ele falou, esse negócio não está bom. Antes Deus falava comigo, Deus conversava comigo. Agora Deus deu para o homem poder, autoridade e tem relacionamento com o homem. Ou seja, o homem e Deus são um só. Olha o relacionamento, olha a amizade. Aí Deus fez a mulher. E o texto diz, Gabriel, não é bom que o homem esteja só. Eu vi um pastor falar assim, você viu o que Deus falou? O homem não é bom. Vou criar a mulher. Olha, doido. Desculpa a expressão, perdão. Senhor, me perdoe. Mas é uma insanidade falar um negócio desse. É torcer a palavra. Deus falou assim, Deus deixou o homem só por um tempo, relacionamento, e depois para o homem sentir a necessidade de uma companheira. Igual aconteceu com o Gabriel. Gabriel ficou sozinho. Aí depois ele conheceu Giovana e ele falou, não tá bom sozinho, eu quero viver com essa moça, escolhida para viver toda a minha vida até que a morte nos separe. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus tem propósito em tudo. Não tem falha da parte de Deus. Deus não falha. Deus não falha. São mentes deturpadas pregando a palavra, e isso me deixa muito indignado. Então, meu amado, lembra? Deus e o homem e a mulher viveram anos ali, ó, para cá, para lá, curtindo a companhia de Deus. Coisa linda, maravilhosa. Só que o diabo estava lá, inconformado, e pensando num jeito. E o que ele pensou? Eu preciso separar o homem de Deus. Eu
preciso separar o homem de Deus. Então ele bolou uma estratégia. E eu vou te mostrar essa estratégia para você perceber que ele continua fazendo a mesma coisa. Mas procura ler comigo e depois você vai entender. Vai lá, no capítulo 3 de Gênesis. Eu faço questão de ler para você perceber no capítulo 3, logo no comecinho, ele diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, presta atenção na fala da serpente. É o diabo usando uma serpente, né? É assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Não comereis de toda árvore do jardim? Falando para a mulher, colocando uma confusãozinha na cabeça dela. Ela falou: Deus disse o seguinte: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só, Deus tinha estabelecido um limite, porque Deus queria que aquilo que tinha entre ele e o homem permanecesse, não fosse quebrado, não fosse rompido. Era um relacionamento. O homem, Adão, ele tinha o livre-arbítrio dele, mas ele gostava de viver com Deus. Adão tinha o livre-arbítrio, a individualidade dele, mas ele gostava de viver com Eva. Eva tinha a individualidade dela, mas ela gostava de viver com Deus e gostava de viver com Adão. Olha só. E Deus estabeleceu situações no mundo espiritual. Deus sobre o homem sobre a mulher, mas vivendo de forma natural, sem essa ideia que é pregada de que aquele que é o líder é maior, aquele que é o líder pode pisar sobre o outro. Não é isso, nunca foi essa a ideia, nunca foi esse o plano de Deus, jamais. E assim, a palavra de Deus diz que a serpente fala para a mulher o seguinte: se você comer, certamente, verso 4, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comereis do fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está instigando. O que é que ele está instigando? Contenda. O que ele está instigando? Separação. O que o diabo está instigando? Ruptura. Separar o homem de Deus, colocando uma confusão na mente, para uma tomada de atitude errada. Esse é o papel do cão, esse é o papel do maligno. Colocar contenda, colocar confusão para romper, para quebrar aquilo que Deus fez. E o que é morte? Certamente morrereis. Ruptura, separação. Morte é separação. Se você entender isso, você vai entender a essência do que Deus quis dizer. No dia em que você comer, você vai se separar de mim. Eu e você temos um relacionamento muito bom, mas no dia em que você fizer isso, você vai quebrar essa aliança comigo. É isso que Deus está dizendo. Então, eu quero falar sobre esse problema que nós temos no nosso mundo.
esse gigante chamado o eu. Porque Adão e Eva estavam ali. Você pode ler a passagem, dá a impressão que a serpente chegou uma vez, falou uma vez, mas eu não acredito que tenha sido assim. É que a Bíblia não tem como colocar tudo o que aconteceu, que foram centenas, milhares de anos. Como que você vai escrever num volume da Bíblia? É muita coisa. Então não está esmiuçado. Mas eu acredito que foram tentativas do diabo, porque ele não te derruba na primeira vez. E ele não desiste. Ele fica insistindo. Mas qual foi o problema? Ele conseguiu lançar na mulher uma seta. Colocou dúvida. Colocou nela um desejo de ser separada de Deus. Ser igual a Deus. Semelhante a Deus. Mas peraí, pastor, Deus já fez? Eu acho que você está entendendo. Deus já nos fez semelhante a Ele. Então o que o diabo está querendo propor é uma coisa que o homem já era semelhante a Deus. Então enganou. O que o diabo faz com as pessoas? Engana. Então eu e Deus, glórias, uma unidade, vivemos bem. Mas quando o eu entra, você percebe ou não? Quando o gigante chamado eu quero desse jeito, seja dessa vontade, faça assim, pronto. É o eu. Não se dirija a Deus dessa forma. Entenda, Ele é Pai. Ele quer relacionamento. Ele quer viver bem conosco. Então, eu entendo que o diabo trabalhou muito bem nessa questão de separar o homem de Deus. Eu percebo que Eva deu lugar àquela tentação. A Bíblia não fala se ela compartilhou com Adão a respeito dessa tentação. Não sei. Só sei que a Bíblia diz que ela caiu, comeu e deu para Adão, e o Adão comeu também. Então nós não sabemos ao certo, e eu não vou inventar nada. Eu não vou inventar. Mas eu entendo que eles foram tentados durante um tempo e que eles cederam, porque eles caíram em algo que o homem cai até hoje. O homem quer ser igual a Deus. O homem quer ser criador, dominador das coisas. Mas Deus já nos fez semelhantes a Ele. Mas eu preciso ocupar o meu lugar, entendendo que Ele é Deus criador. Eu não sou criador. Ele é criador. Eu fui criado por Ele. Eu me submeto à vontade dEle. Por quê? Porque eu, sem Deus, sou como esse aparelho aqui. Um aparelhinho. Não faz nada. Não tem vontade nenhuma. Mas quando Deus soprou o fôlego de vida, Ele colocou a essência dEle dentro de nós, e Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, se você ler a Bíblia, você percebe que Deus, Ele nos conhece bem. Esses dias, lembrava daquela história do peixe, né, que você queria comer peixe. Você pensou assim, ai, que vontade de comer peixe. E Deus ouviu lá no céu. E no mesmo dia foi, né? O João Pedro estava trabalhando e o chefe ganhou peixe, deu peixe para ele, e ele chegou com peixe em casa.
Gente, esse é o Deus que a gente serve. Nós estávamos falando do Diego. Nós oramos e pedimos, ele pedindo de um lado, a gente pedindo do outro, a mesma coisa. E o filho estava para nascer, e ele precisava chegar na casa dele, voltar para a casa dele. Naquele período, Deus fez tudo, pá, chegou. Deus cuida, Ele é maravilhoso. Eu só preciso entender que o diabo quer me separar de Deus. E para me separar de Deus, ele faz assim, eu me estufar e dizer: eu sou, eu posso, eu tenho poder. E eu me separo de Deus. Mas quando eu me humilho diante de Deus, eu entendo quem eu sou e me humilho diante de Deus, a Bíblia fala assim: quem se humilha diante de Deus, Deus exalta. O mundo espiritual é diferente desse mundo que a gente está vivendo aí. Lá fora o mundo dos espertos, lá fora o mundo é dos melhores, lá fora o mundo é dos mais competitivos, lá fora o mundo é assim, um vai pisando em cima do outro. A pessoa vence como? Derrotando o outro, batendo no outro, matando. É assim. No mundo espiritual é ajudando o outro, é levantando o outro, é pegando a carga do outro e falando: deixa eu te ajudar. Eu lembro, agora não me lembro a palavra lá na língua africana, se alguém lembrar me ajuda, que uma pessoa foi lá numa tribo e colocou, uma tribo bem carente, colocou uma cesta de guloseimas e falou para as crianças: quem chegar primeiro lá vai ter direito, vai ganhar tudo. E colocou as crianças e apitou. Eles pegaram, eles já estavam de mão dadas e eles foram correndo todo mundo junto, correndo. Aí chegou lá, todo mundo pegou junto aquele cesto e fizeram uma roda e comeram tudo junto. Gente, é isso, é simples. Por que eu posso comer, chegar primeiro e deixar os outros sem? Por quê? Se nós podemos chegar e dividir e comer todos juntos. Esse é o que nós vamos ler agora. Antes de ler o texto, eu quero falar para você o que o diabo faz, o que é o pecado. Você vai entender hoje comigo aqui o que é o pecado. Você sabe o que é o pecado? É quando eu falo assim: eu vou fazer isso e fim de papo, Deus. Eu vou fazer. O Senhor não manda em mim. Cansei de fazer sua vontade, eu vou fazer a minha. É pecado. Só que, normalmente, sabe o que faz? Esse fazer a minha vontade é que o diabo queria lá com Eva. Foi aquilo que o diabo fez o Adão fazer. Eu vou fazer a minha vontade. O Senhor falou para não comer desse fruto. Gente, era uma coisa simples. Olha bem, não comer de um fruto. Mas você sabe quantos frutos tinha naquele jardim? Quantas qualidades de fruto que tinha naquele jardim? Nós não sabemos, mas eu tenho certeza que era uma infinidade de frutos que o Adão foi dando os nomes, batizando, e só tinha um. Olha só. E o inimigo fez uma separação por causa daquilo. Normalmente ele faz isso com a gente. O homem é casado, bem casado, tem filhos abençoados, a esposa é boa, é carinhosa, é bonita, é inteligente, tudo, é uma bênção. Aí o safado vai lá e coloca na orelha do homem, na cabeça do homem,
que uma outra fulana lá, aquilo que é mulher, aquilo ali, você vai ser muito mais feliz, mais realizado, um monte de coisa. E o homem? Você percebe que o pecado é um trem mais idiota que tem na vida da gente, do homem? Ele larga então tudo aquilo. E, gente, quantos que a gente não vê? Eu estou fazendo uma simulação aqui, contando uma situação, mas é muito comum isso que eu estou contando. E às vezes é a mulher também, bem casada, filhos, abençoado, marido bom, trabalhador, sustenta, mantém, faz de tudo para a mulher. E de repente a bichinha chega em casa, fala assim: goodbye, tchau, estou indo embora, vou ser livre. Deixa a mulher, deixa o esposo com filhos jovens já, adolescente, jovem. Estou indo embora, vou curtir a vida. O diabo conseguiu enganar ela. Ela pensou em si própria: eu sou livre, ninguém manda em mim, nem mesmo uma aliança, um casamento, um papel. Ilusão. O eu. O diabo trabalhou no eu, sabe? Ah, pastor, então nós não podemos ter vontade? Ah, pastor, mas nós Deus não, eu não posso ter sonho de viajar, de conhecer o mundo. Eu não posso ter sonho de ser um engenheiro lá na NASA. Eu não posso ser rico, tá? Querido, você não só pode, como Deus quer. E Ele vai fazer de tudo para você alcançar. Então, é mentira do diabo que Deus quer que você seja pobre, miserável, infeliz. É mentira. Então lança fora essas mentiras. E Deus faz de tudo. Tem um cântico que é maravilhoso, fala, né, que Ele destrói as muralhas, derruba as mentiras. Eu não me lembro mais a letra agora, que eu estou com a mensagem na cabeça aqui. Mas olha o que Ele fez. Ele deixou o trono dele e veio aqui para mudar, desfazer as obras do diabo e transformar uma situação para que você tivesse vida abundante. Vida abundante. Deus quer vida abundante para você. Então, o pecado, o que é o pecado? É aquilo que me separa de Deus. E o que me separa de Deus? Quando eu decido: Deus, chega comigo, eu vou fazer, eu vou acontecer. Deus não nos fez para isso. Ele fez para ser parceiro. Se você pode fazer, querido, olha, acontecer. Você pode, sabe, ter posse, você pode fazer muita coisa. Hoje eu chorei ouvindo um testemunho agora eu não me lembro o nome, desculpa. Eu lembro que o sobrenome é Winton. Esqueci o primeiro nome. E esse moço livrou milhares de crianças judias que iriam para o campo de concentração. Ele era um enfermeiro lá na época. Ele, com os recursos dele, pegou e conseguiu colocá-las nos trens e mandar para a Inglaterra, mandar para Londres, aonde essas crianças tiveram famílias adotadas. As famílias judias sabiam que as crianças iam morrer, então elas deram para ele, porque confiavam nele, e ele colocou no trem, e lá ele tinha já famílias que adotavam. E eu chorei assistindo esse vídeo, esse testemunho, de que esse homem conseguiu livrar muitos.
Foram 2 trens gigantes, cheios de crianças que ele livrou. O terceiro, o Hitler, a gente fala o Hitler, né? O sistema nazista, Gestapo lá, acabou interceptando e mandando para o campo de concentração as crianças. Então, ele podia pegar o dinheiro dele, fazer isso, fazer aquilo. Ele pegou e investiu em livrar vidas. E para fechar esse testemunho, eles fizeram, esse homem casou, viveu com a esposa, teve os filhos, sem nunca contar isso. Um dia, ela mexendo no baú dele, descobriu, porque ele era muito organizado, descobriu as anotações e falou: o que é isso aqui? Ele falou: aconteceu, eu fiz isso. Ela falou: mas isso não pode ficar assim, as pessoas sem saberem disso. Mas ele não queria. Na verdade, se ele quisesse, ele já tinha divulgado. Mas ela falou: não, os nossos filhos precisam saber. Contou para os filhos. E os filhos então, junto com ela, divulgaram. E ele foi homenageado. E no dia que ele foi homenageado, num teatro lotadinho, a pessoa lá, na verdade era um programa de televisão, onde tinha um auditório, tinha algumas pessoas, e a apresentadora falou assim, que do lado dele estava sentada uma moça, que tinha sido criança, que ele tinha, e ele se emocionou, beijou essa moça. Do lado dele tinha outra, aí de repente a moça falou assim: quem aqui é dessa lista que foram livres por ele? E o auditório inteirinho se levantou. Um monte de gente com família, com futuro, que não estaria ali. Não estaria ali se não fosse aquele homem deixar o seu eu, deixar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro em algo muito maior do que os seus próprios planos. E logicamente é um homem abençoado, foi um homem próspero depois também, né? Mas ele viu centenas, milhares de pessoas com quem ele pôde contribuir. Então, meu querido, tudo isso que eu estou falando é para que você entenda a essência da mensagem. Abra agora, por favor, em Lucas, no versículo chave dessa noite. Lucas, no capítulo 9, por gentileza. Lucas 9, você vai ter aí na sua tela, 9, 23 e 24. Então, o texto diz assim, escuta o texto, eu vou ler. Dizia, pois, se alguém quer vir após mim, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Quando a gente lê assim, talvez não faz sentido. Mas agora eu creio que da introdução que eu fiz, você consegue entender o que Jesus quis dizer. Que se você matar o seu eu, você vai ter vida. Por quê? Porque você vai estar ligado com os céus. Mas se você quiser, sabe, viver a sua vontade, fazer o que der na telha, como dizem, você vai estar cortado do céu. Por quê? Porque o diabo conseguiu te enganar, conseguiu nos enganar. Então, eu preciso entender que as palavras de Jesus, Ele está querendo trazer, Natan, o quê? Uma restauração daquele projeto lá do Éden. Você pisa na sua vontade, você está pisando na vontade do diabo. Você está pisando no seu eu. Está pisando no seu eu. E o meu eu, muitas vezes, é coisa tão banal
que a gente briga por causa do eu, sabe? Às vezes é um negocinho à toa. Eu lembro de uma unha que eu deixei adolescente, né? Deixei crescer uma unha, assim, ó, coisa, não sei de onde saiu essa ideia, mas ninguém podia. Corta a unha aqui. Gente, são as coisas assim que você fala, da onde vem? Deus colocou dentro de nós o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é: eu posso fazer a vontade de Deus, eu posso fazer a minha vontade. E isso Deus não tira de nós. Lembra que Ele assoprou? Ele pôs a essência e está dentro de nós. Só depende de mim. Eu vou perguntar: só depende de mim? Eu posso fazer a minha vontade, beber, fumar, sabe? Fazer de tudo. Como diz, as pessoas dizem: ah, eu sou muito jovem, eu vou primeiro curtir a vida, depois eu vou servir a Deus. O que tem a ver isso? Na verdade, servir a Deus é curtir a vida. Então, só que lembra que eu falei no começo? Desde o comecinho eu estou falando, não é religião. Religião prende e a verdade liberta. Então não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, relacionamento com Deus. Estou falando de uma nova cultura, um novo pensamento, uma nova forma de entender as coisas, né? Então aí você entende o que é matar o eu, pisar no eu. É eu falar assim: não, a minha carne quer fazer isso, mas eu não quero. Tudo, o apóstolo diz na palavra de Deus, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não me deixarei levar por elas. Se Deus não quisesse, Deus quisesse proibir de verdade o homem de comer daquele fruto, Deus teria colocado um manto de proteção ali, que só de tentar chegar perto já morria eletrocutado, por exemplo, como a gente gosta de, né, dos filmes, aquelas coisas, né? Deus poderia, mas não. Ele deu o que mesmo? O livre-arbítrio. Então hoje você tem um livre-arbítrio. Então eu quero te convidar. Qual que é o exemplo em Eloá? Qual que é o exemplo maior? Não sei se Eloá está me ouvindo. Qual é o exemplo maior? Jesus. Ele diz assim: Pai, está chegando uma hora em que eu vou me separar do Senhor por conta de um processo que eu estou aqui na terra. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, vamos fazer, se for o Senhor, né, fazer de alguma forma diferente, de que eu não precise. Não é morrer. A morte física não era nada. Sabe por quê? Porque a morte física é apenas uma separação temporária. Não era da morte física, dos chicotes. Não era disso que ele estava falando. Ele estava falando daquela hora em que ele está na cruz e ele clama, ele grita: Eli, Eli, lema sabachthani. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sentiu ali Gabriel, Diego, João Pedro, Natan, Eloá, Giovana, Janine, Maria, Antônio. O que ele sentiu? A dor da separação, que ele nunca tinha sentido e nunca mais sentirá. Foi por minha causa, foi por tua causa que ele se desligou do Pai. Uma dor que ele não queria sentir.
Só que ele falou assim: Pai, contudo, seja feita a tua vontade. O fazer a vontade de Deus, o agradar a Deus, é nós termos as nossas vontades, porque somos livres. Mas dizer: Pai, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero fazer a tua vontade. Pai, a minha carne está querendo fazer aquilo, mas eu não vou fazer aquilo. Por quê? Porque eu quero agradar ao Senhor. E eu sei que a tua vontade é melhor que a minha. Eu sei que no final das contas, fazer a tua vontade vai me dar alegria, vai me dar conquistas, vai me dar prazeres que são muito maiores do que o que eu estou querendo fazer. O filho pródigo, ele chegou para o pai e falou: Pai, dá tudo que eu tenho direito. Olha só. E ele pegou tudo. O pai, logicamente, falou: Filho, você tem tudo aqui, o que você quer mais? Eu quero curtir a vida. Olha o eu aí. Eu quero curtir a vida, eu quero explorar o mundo. Estou limitado aqui, ó. Eu quero ir além. Novamente quem? O diabo. Então o pai, por causa do livre-arbítrio, falou: tá, foi. E a história você deve lembrar. Ele foi, gastou tudo, perdeu tudo. É isso que o diabo faz. O que ele faz mesmo? Ele veio para matar, roubar e destruir. Não caia na do diabo. Não fica esse negócio do eu. Cai fora. Vença o eu. O gigante de hoje é o eu. Então eu quero te chamar. Negue-se a si mesmo. Mata o eu. Toma a sua cruz. O que é tomar a cruz, pastor? É você se identificar com essa pregação e falar: eu quero. Então todo dia, é todo dia. Cruz de cada dia. Tome cada dia a sua cruz. É cada dia você se lembrar que você tem uma aliança com Deus, que você não vai fazer a sua vontade. É cada dia crucificar a sua vontade. E depois diz: e segue-me. A cruz também fala de quê? De um alto preço. Sabe por quê? Às vezes o pessoal faz uma festa, sabe, de tudo assim, mas não convida você. Por quê? Porque você não é do meio. Risca teu nome da lista de convidados. E eu me lembro que aconteceu isso. Quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido a festa, eu já tinha passado. Todos tinham ido. Graças a Deus, eu fiquei fora. Por quê? Banhado a todo tipo de coisas que não agradam a Deus. Eu estou tranquilo. Durmo com a consciência tranquila. Então, o tomar a cruz fala de você estar disposto a pagar um preço. Você está disposto? Você está disposto? Você sabe como que morreu Pedro? Você sabe como morreu Tiago, João? Você está disposto a morrer? É isso. O tomar a cruz é falar: eu estou disposto. Sim. Deu uma reviravolta no Brasil, sabe? Dominar o Brasil e falar: a partir de hoje, eles estão perseguindo os crentes. Eles querem fazer um monte de coisa, está lá, estão tentando lá. Se Deus quiser, não vão conseguir. Mas se tiver que acontecer, e daí? Eu vou te dar um exemplo rápido. É mais fácil falar o nome deles, assim, o nome que eles tiveram lá na Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens amigos de Daniel, que o rei falou o seguinte. Eu preciso cortar toda a história, mas o rei falou o seguinte: eu vou tocar as buzinas aqui. Todo mundo do meu reino vai se curvar diante da minha estátua. E
E aqueles 3 moços olharam um para o outro assim. Eu estou vendo os 3 aqui, né? Olha lá. Olhou um para o outro e falou assim: eu não. Hã? Olha lá. E eles ficaram de pezão lá. Tocou lá os instrumentos. O rei ainda achou que eles estavam com problema de audição. Falou: oi, você está com problema? Vou tocar de novo, vou mandar tocar de novo. Ele falou o seguinte: rei, falando para o rei, autoridade máxima, um Deus. É o seguinte, rei, nós não precisaríamos nem responder sobre esse assunto. Porém, como somos moços de respeito, nós vamos te explicar. O nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos. Mas se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, olha aí, fica sabendo que nós não vamos nos curvar da mesma forma. Isso é a cruz. Estar disposto a morrer, a ser colocado fora da lista, a ser rejeitado lá na escola, lá na universidade, né? Às vezes no trabalho. Então, eu quero fechar dizendo para você, eu quero te convidar a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Vem seguir Jesus comigo, vem seguir Jesus conosco. Amém? Eu vou junto com você, vou na frente mostrando o caminho, como diz lá, né? Mas para fechar, enquanto você fica em pé aí no seu lugar, não tenha medo de Deus. Adão teve medo de Deus, se escondeu. Não precisa ter medo de Deus. Tem um texto em Jeremias que fala: nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele pode, no sopro dele, acabar com a humanidade. Mas Ele é amoroso. Ele não vai fazer isso. Ele deu a porta de escape para você, para mim, para nós. Entra por essa porta. Quem quiser chegar até Deus, fique em pé. Negue-se a si mesmo. Decida tomar a cruz todo dia e seguir Jesus. O que é seguir Jesus? É ler a palavra e caminhar por ela, seguir os ensinamentos de Jesus. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, para eu poder orar por você, orar junto com você. Eu quero falar com você aqui, bem de perto, e já vou orar por você. Esse gigante chamado eu, ele precisa ser derrotado hoje. E só depende de você. É uma decisão sua. É você dizer: Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu reconheço que as minhas escolhas foram erradas. Talvez você seja um filho pródigo que estava afastado e ouviu aqui falar do filho pródigo, e na hora você volta hoje. Se você está aceitando Jesus, ou se você está reconciliando com Jesus hoje, tem um link aí, tem um formuláriozinho simples, só para nós termos o seu contato. Nós queremos te ajudar, eu quero te ajudar. Eu tenho um grupo na igreja que me ajuda nesse ministério. Nós queremos te ajudar. Vem, toma essa decisão agora e faça uma oração, fala com Deus, como você quiser. Eu vou orar aqui. A minha oração vai ser assim: Senhor, eu me rendo. A minha vontade tem me levado a coisas, a caminhos e a situações que eu não quero mais. Eu quero mudar. Por
Por isso, eu quero pisar no meu eu. Eu quero, colocar o meu eu debaixo dos meus pés e fazer a tua vontade. Faça essa oração de forma simples, com as suas palavras. Eu quero orar e quero que você faça essa oração. Senhor, em nome de Jesus, eu me rendo ao Senhor. As minhas escolhas têm me levado, Senhor, a situações ruins, a perdas, sofrimento, dor. E eu quero, Senhor, ter vida e ter vida abundante. Por isso, eu me rendo e pego o meu eu, coloco debaixo dos meus pés, e todo dia eu vou fazer isso. Vou deixar a minha vontade, vou tomar a cruz de cada dia, dizendo: eu sirvo ao Senhor Jesus e vou te seguir. Vou seguir a tua palavra, vou seguir o Senhor como caminho, até chegar na terra prometida, alcançar a promessa do Senhor para todos os seus filhos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.